Às vezes, hoje foi até um pouco surpreendente, porque nós tivemos a presença de alguns missionários da Missão Cristã Evangélica, e aí mistura as coisas, né? Porque eu sou pastor aqui da igreja e sou presidente da Missão Cristã Evangélica também, e a gente não sabe o que a gente fala lá, o que fala aqui. E aí o pastor Glauco falou sobre cada missionário, né? Onde estão e tudo, dos que estavam lá. E quando chegou no pastor Etienne e Priscila, ele mencionou que eles atuaram no Curupéré, na comunidade de Curupéré, e devido à necessidade do pastor Etienne de transplante de córneas, né? A visão dele tem piorado bastante, né? De vez em quando ele me assusta quando ele fala assim: eu não estou vendo o que tem ali, né? Então, devido a essa necessidade, eles saíram, né? Estão numa fila lá em Ribeirão Preto, esperando a vez de fazer uma cirurgia, um transplante, recuperação, a outra cirurgia, transplante e recuperação. E depois o pastor Glauco falou algo que é já acertado pela Missão Cristã Evangélica, né? Por nós lá, o conselho da Missão Cristã Evangélica, que o não retorno do pastor Etienne e da Priscila para aquele campo, né? Aí tinha irmãos aqui da igreja e uma irmã falou assim: eu não sabia disso, né? Falha do pastor aqui, perdão, viu? Então, o plano não é que pastor Etienne e Priscila voltem mais para Curupéré, né? Para aquele campo lá do Pará. O desejo nosso é que eles vão para um outro campo, né? Um começo de um outro trabalho. Não está nada definido ainda, né? Mas essa é a ideia. Lá tem a missionária Dona Ana, que é da região, é de Abaetetuba, e ela já é missionária lá antes deles chegarem, né? E ela continua, ela estava também na convenção, também foi à frente. E também o pai do José, seu Freud, ele é um presbítero, e junto com a esposa, eles têm liderado aquela igreja, têm pregado, têm conduzido, e mais assistência de igreja local também, né? É um trabalho, já é uma igreja, né, com convertidos. Então a ideia é que vai continuar com nossa irmã Dona Ana, que pastor Gilberto conheceu, né, também, né? Dona Ana, também seu Freud e o casal, né, que está cuidando ali, e a ideia é que o pastor Etienne e Priscila, depois do tempo certo de Deus, eles sigam para um outro campo. Então é uma informação aqui para os irmãos, né? É isso que a gente queria. A outra informação é que a igreja tem um compromisso com muitos missionários. Os irmãos sabem disso, né? E a gente tem conversado na igreja, e já é uma coisa já que tem acontecido já há anos, não é agora, que além do compromisso da igreja oficial, via Caixa Missões da igreja, 40% que é destinado a missões, muitos de nós aqui temos compromisso individual também com missionários, com alunos lá no seminário em Luanda, né? Alguns irmãos daqui pagam a mensalidade de alguns alunos, inclusive formarão 20 agora no final desse ano, 20 alunos, primeira turma formando lá no seminário. Então, fora, vários de nós aqui temos compromisso com alguns irmãos também no sustento mensal, não é uma oferta de vez em quando, não, alguns já há muitos anos, né? E a gente, na nossa estratégia aqui, é a igreja também, né? Não é só o que sai do caixa de missões da igreja que é a igreja. Você é a igreja, então se você coopera com algum missionário mensalmente, a igreja está cooperando. Então, extrapolando, né, os recursos do caixa de missões da igreja, que é com um bom grupo, né, que sai do caixa de missões, acho que, eu não lembro mais agora, mas são muitos. Individualmente ou coletivamente, alguns irmãos ou complementam o sustento de algum missionário, né, que a gente julga que precisa um pouco mais, ou então assume um outro missionário que passa por aqui, e a gente acredita no projeto e na vida daquela pessoa, e alguns irmãos aqui começam e continuam.
assim como a igreja faz, os irmãos também fazem. E isso também é a igreja, né? A igreja cooperando. Só esse esclarecimento, né? Então, a irmã Silvana, ela é membro da Igreja Cristã Evangélica Praia Grande, né? E nós somos parceiros também, estamos juntos. Graças a Deus, né? É um privilégio estar junto com a irmã. Que bom. Eu estou com um versículo aqui que me veio à mente, né? Sabe quando você estuda tantos dias, prepara e um pouquinho antes vem à mente um versículo? Eu falei, não, eu não estava pensando nisso, deve ser Deus que me deu, né? Trouxe à memória esse versículo. Então, antes de ler o texto mesmo que nós vamos considerar hoje à noite, eu quero ler esse versículo na segunda carta aos crentes de Corinto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, porque é exatamente o rumo que eu penso que o sermão vai tomar aqui. 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 3, está aí projetado também, diz assim, Paulo tinha uma preocupação, e diz assim, mas receio, assim como a serpente enganou a Eva lá no Éden, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu não sei se é maturidade que está chegando, se é idade que está avançando, ou se é chatice mesmo minha, né? Mas cada vez eu tento pensar que eu devo ter uma vida mais simples e uma pregação mais simples. Eu estou cansado de ouvir tanta complicação, né? Eu leio a Bíblia, o Novo Testamento, eu vejo Jesus falando de maneira tão simples, né? O objetivo de Jesus era alcançar o coração, não impressionar as mentes, né? Então a simplicidade de Jesus de transmitir a palavra e também a simplicidade que é devida a Cristo e a pureza, essa pureza aqui tem o sentido de não mistura, não encher de filosofia, encher de psicologia, de autoajuda. Gente, virou moda esse negócio, né, de ficar impressionado com isso. E quando eu vejo isso acontecendo, e pensando nesse versículo, quando Paulo fala assim, eu estou com medo, eu estou com receio de que aconteça com vocês o mesmo que aconteceu com Eva. Eva tinha uma ordem muito simples para não comer daquele fruto. E ela foi enredada pela serpente, Satanás, na verdade, usando a serpente, a considerar outras coisas que Deus não falou. E até acrescentar aquilo que Deus havia falado. Então, é uma tentação mesmo. Nós estamos vivendo uma época que há uma tentação da gente complicar aquilo que é simples. E isso é um problema. Quando a gente começa a valorizar mais aquilo que não tem valor realmente. O assunto hoje é simplesmente um assunto do que a gente pode se perder na nossa devoção a Deus e religião e esquecer algo muito mais importante que qualquer um pode fazer, que não precisa sentar um dia num seminário, uma cadeira de uma sala de seminário. Eu não sou contra conhecimento teológico, viu, gente? Nem conhecimento bíblico, né? Nem posso ser, né? 30 anos aí, né? Dentro de seminário, né? No sul de Minas, no Rio de Janeiro e agora no CTCEP desde 2012, né? Dou aula no CTM, dou aula no seminário, estudo o tempo todo, estou sempre lendo muitos livros. Ontem eu estava falando até com a Marli, falei, ó, o pastor Samuel e eu estamos lendo os mesmos livros, né? Os exemplos que ele deu e tudo, eu havia lido agora há pouco tempo, né? Estamos lendo os mesmos livros.
Mas sempre lendo, né? Nunca parei de ler, nunca, sempre lendo mais, com fome de ler mais, estudar mais, aprender mais, nunca acomodei, nunca estacionei. Mas eu quero ter sabedoria de sempre separar, né? Separar aquela simplicidade, a devoção, aquilo que aquece o coração e não só que enche a mente. Porque com muita facilidade a gente começa a confiar nisso, sabe? Puxa, eu já estudei tanto já, né? Já dei tantas aulas, tantas vezes, tantas coisas, né? E a gente fica confiando nisso. Isso aí não livra de pecado, isso não livra de escândalo, isso não livra de derrota, de fracasso. Pelo contrário, é muito perigoso a gente se orgulhar dessas coisas. Mas eu queria pensar com os irmãos isso um pouco, né? Que é uma tentação a gente querer coisa muito complexa, né? Muito complicada, né? E a gente precisa só ter aquela simplicidade que é devida a Cristo. O nosso texto, os nossos textos estão nos evangelhos sinóticos, ou seja, que contam os mesmos acontecimentos, as mesmas palavras, né? Mudando um pouquinho, né? Focando mais uma ou outra coisa. Em Marcos capítulo 2, versos 23 a 28, eu começo um pouquinho antes daquilo que foi lido em Lucas. Basicamente esse capítulo 2 e o capítulo 3 de Marcos, ele fala de um homem que tinha uma mão mirrada. O sentido no grego, o sentido literal do grego é uma mão murcha. Se traduzisse, né? Literalmente seria um que tem uma mão murcha. É estranho para nós, né? Alguém dizer assim, alguém que tem uma mão murcha. A gente não usa isso para mão. Até a expressão mirrado também não é um português muito atual, ele é mais arcaico, né? Talvez um vocábulo mais atualizado, que a gente entende mais, é atrofiada, né? Uma mão atrofiada. E o sentido do texto também não é que ele nasceu assim. Não é um indivíduo que nasceu dessa forma, né? Defeituoso, com problema, que uma mão era diferente. Mas o sentido do texto é que houve alguma coisa com ele que a mão atrofiou. E não é muito difícil pensar nisso, né? Naquela época, se alguém quebrasse de maneira grave uma mão, dificilmente recuperaria. Não tinha cirurgia, não tinha fisioterapia, não tinha tratamento, né? Então, um acidente grave de alguém condenava a pessoa a mancar para o resto da vida, a não usar mais uma mão, né? E um dos textos dos evangelhos fala que é a mão direita, por isso que eu estou mostrando a mão direita, né? Aqui em Marcos acho que não fala qual mão, mas depois nós vamos ver os outros também. Então, pensaria que, pediria para você olhar para suas mãos, olha para suas mãos aí, olha para elas, né? Olha bem para elas. Qual mão você quer dispensar? Não usar mais? Nenhuma, né? Se você é canhoto, você poderia, não, se tivesse que escolher, eu escolheria a destra, a direita, né? Ficar sem ela, né? Mas se você é destro, eu queria que a esquerda, né? Mas de fato a gente não quer dispensar nenhuma, né? Você já experimentou fazer muita coisa com uma mão só? Quando você engessa, né? Ou está segurando alguma coisa, segurando uma criança no colo e tenta fazer outro com a mão esquerda, né? O contrário, com a mão direita, só uma mão. Tem coisas que a gente não consegue fazer bem e tem coisas que a gente nem consegue fazer com uma mão só, não é verdade? Não dá. Não dá para fazer com a mão só. Agora, esse homem, ele estava já há um bom tempo limitado nos movimentos dessa mão. E tinha uma mão atrofiada. Talvez ele quebrou e por não usar, tudo que não se usa atrofia. Os ossos, os músculos, os nervos, e ele tinha essa dificuldade. Eu quero falar hoje à noite com os irmãos um pouco sobre mão e coração mirrados. Havia alguém ali naquele dia com
uma mão atrofiada. Mas havia pessoas também ali com corações atrofiados. E pior do que a mão atrofiada, eram pessoas com corações atrofiados. Diz assim o texto de Marcos primeiro, o verso 23 diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado o campo, a lavoura, as searas. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Os que estavam com ele, é uma pergunta. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus volta, nesse texto aqui, ele volta lá no tempo do rei Davi, e ele fala de um momento de muito aperto, que eles estavam passando fome mesmo. E eles fizeram algo que eles não deveriam fazer. Havia uma regra, havia uma lei, havia uma norma. Lá dentro do tabernáculo, do lado direito de quem entrava, na tenda da congregação, tinha uma mesa. E sobre a mesa eram colocados semanalmente 12 pães, que na verdade pareciam broas, né? Os pães eram achatados e grandes, e em pilhas. Cada um representando uma tribo de Israel. Aquele pão era tirado pelo sacerdote, trocado, né? Era um pão sem fermento, não endurecia. E o sacerdote comia. A família do sacerdote comia aqueles pães. Então, não cabia a Davi tirar os pães, ele não era sacerdote. Não cabia a Davi e os seus homens comer os pães, mas num caso de exceção, de fome, Davi entra e pega os pães, divide com os seus homens, era alguma coisa, tinha que comer alguma coisa. E nem por isso eles são castigados, nem por isso eles morrem, nem por isso é tido como pecado o que eles fizeram. Então o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que há situações em que alguns princípios eternos sobrepõem alguns mandamentos temporais, alguns momentos para uma determinada época. Por exemplo, na época do Velho Testamento e até um pouco do Novo Testamento, nenhum de nós entraria no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, sem morrer. Hoje, em qualquer momento, em qualquer lugar, nós estamos dentro do Santo dos Santos. O véu rasgou. Não precisamos de um sumo sacerdote além de Jesus para nos representar. Qualquer um em qualquer lugar tem acesso à presença de Deus em oração. Conversa com Ele, sem nenhum impedimento, sem nenhuma punição. Então havia época, havia propósito. E Jesus está falando isso para eles. Por quê? Era algo semelhante. Ele estava passando com seus discípulos por uma lavoura e eles estavam com fome. Então eles foram colher algo para comer, para matar a fome. E foram criticados porque disseram assim: vocês estão colhendo, vocês estão trabalhando. E não pode trabalhar no sábado. Então o que os escribas e fariseus fizeram, os intérpretes da lei, foi acrescentar preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito. E olha, eu quero dizer para os irmãos que a gente tende a ser legalista, sabe? Com muita facilidade a gente se torna um grande legalista. A gente começa a criar coisas que não existem. A gente começa a acrescentar, começa a colocar coisa onde não deve.
E a gente faz isso em nome do ensino, em nome da pregação, em nome de um treinamento, em nome de uma avaliação. A gente começa a exigir das pessoas coisas que nem Deus exige. Há uma tendência legalista dentro de nós. Nós temos um cristianismo que tem uma herança legalista. Nós temos um cristianismo que tem uma herança legalista. E os irmãos me conhecem, eu estou falando com muita liberdade aqui na igreja, eu não falaria em outra igreja, né? Eu estou falando com muita liberdade aqui porque os irmãos me conhecem, né? Eu não sou liberal, né? Não sou tudo vale, tudo pode, né? Os irmãos sabem disso, né? Mas eu luto para não ser legalista. Porque o legalismo mata a verdadeira vida de uma igreja. Ele mata. E eu conheço pessoas que já foram mortas pelo legalismo. Mortas. Não sei se vocês já leram um livro do Ricardo Gondim, no tempo que ele era bom ainda, né? Agora ele se perdeu aí no universalismo, tanta coisa, né? Que pena, né? Mas ele conta lá uma história que eu reputo como verdadeira, né? Porque ele não diz os nomes, mas ele diz o lugar. E ele é da Assembleia de Deus, né? Então, estou falando porque ele é, e ele contou de uma história da Assembleia de Deus. Ele conta de um obreiro, de uma igreja da Assembleia de Deus, um obreiro, fiel, muito dedicado, e daquelas de usos e costumes, né? E aquele obreiro sempre à frente, muito ativo e tudo, e a filha, né, com cabelo na cintura. E um dia a filha resolve cortar o cabelo e chega em casa com o cabelo curtinho. E aquele homem entra em desespero e diz: você desgraçou com o meu ministério, você acabou com o meu ministério, você cortou o cabelo, né? O que o povo vai falar da filha do obreiro agora, que está parecendo uma mundana com o cabelo curtinho, né? Bom, ele resume a história lá, né? Os irmãos podem ler lá, talvez eu não quero acrescentar nada do que ele escreveu, nem diminuir, mas aquela menina se suicidou. Aí ele pergunta, o que era pior para o pai? Perder o ministério naquela igreja ou perder a filha como ele perdeu? Às vezes nós perder os nossos filhos por causa do nosso legalismo. Então, é uma linha muito fina, né? Complicado. Precisa de muita sabedoria, muito cuidado para não soltar, né? Mas para não prender. Primeiro raízes, depois asas. Se você dá asas quando deve dar raiz, estragou tudo. Mas quando você quer dar raízes ainda, quando deve dar asas, também estragou tudo. É uma arte, né? A gente está aprendendo ainda, né? Procurando aprender. Então, o que estava acontecendo aqui é que o sábado se tornou tão importante, que ele ficou mais importante do que a necessidade do momento. Mais do que a necessidade do momento. E aí o texto continua, agora que é dividido com o capítulo 3, mas é um texto só, né, no original. Mas aí continua, diz assim, depois dele falar assim, que o sábado foi por causa do homem, para o homem descansar. E não o homem por causa do sábado. Primeiro Deus criou o homem e depois descansou. O homem é mais importante que o sábado. O que ele está dizendo? Uma norma, uma regra, uma lei, ela não é mais importante do que aquilo que Deus criou à sua semelhança. E ele diz, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Eu sou Senhor do sábado. Eu que estabeleci isso, né? Sou o Criador. E aí, isso eu estou falando nesse contexto para os irmãos entenderem o que vai acontecer logo depois, né? Já haviam criticado porque os discípulos estavam pegando para sua alimentação um dia de sábado, interpretaram
aquele colher como trabalho, não se devia fazer nada, porque chegava ao ponto de dizer o seguinte: se um judeu no dia de sábado tivesse aves, vamos pensar aqui em galinha, e ele fosse jogar algum cereal, vamos pensar no milho, né, que é nosso contexto, ele fosse jogar milho para a galinha, ele tinha que jogar um milho para a galinha, isso é fato, não é invenção não. Ele tinha que jogar um milho para a galinha e ficar ali vendo se as galinhas iam comer tudo. Porque se alguns grãos de milho excedessem a fome das galinhas e por alguma razão, né, aquele milho brotasse, né, entrasse na terra, brotasse e nascesse um pé de milho, aquilo era considerado trabalho. Porque ele plantou no dia de sábado. Gente, é um absurdo. Era um absurdo. Não podiam colocar um boi de cor branca e um boi de cor preta no mesmo jugo, no mesmo arado, porque isso é jugo desigual. Né? Onde está isso na Bíblia? Não está. Mas nós somos especialistas em criar regras e situações e colocar sobre os outros e querer controlar a vida dos outros e dizer você tem que passar por isso e criar situações, porque você pode passar por isso, então você tem que passar aqui agora. Eu me lembro um tempo, né, de conversar com um missionário já antigo, falando do outro missionário antigo, né? Imagina, eu ouvi do Cláudio Guimarães, hein, que já é antigo, falando de outro missionário antigo, que ele chegou num... Cláudio andou por tudo quanto é aldeia, né? Precisava de um camarada, ele era solteirão, manda o Cláudio, né? Aí chegou lá e aí teve a oportunidade dele comprar uma geladeira a gás, né? Não tinha energia, uma geladeira a gás. O missionário que estava lá disse assim: você não pode ter. Mas por que não? Porque eu fiquei 15 anos sem ter uma geladeira, só depois de 15 anos que eu tive uma geladeira, você vai chegar agora e já vai ter uma geladeira? Gente, eu não acreditei quando eu vi um negócio daquele. Não acreditei. Nós trabalhamos, Luiz e Léo, né? O pastor Samuel também, né? Nós trabalhamos num seminário que era muito legalista mesmo, né? Eu digo porque eu também fui um legalista, né? Uma ocasião nós disciplinamos um rapaz porque deu um beijinho numa moça na rodoviária em Campinas. Não foi, pastor Luiz? Eu pedi perdão para ele várias vezes. É o Raimundo, que está na missão agora. Foi disciplinado porque deu um beijo numa moça numa rodoviária. Alguém viu, falou, disciplinamos o camarada, saiu por 6 meses e voltou, né? Eu falei, como é que eu fui nessa onda dos meus colegas legalistas, né? Mas eu fui junto, né? Pedi perdão para ele várias vezes, né? Então, uma ocasião eu, seu Adalberto, que era o presidente, né? Eu era reitor, ele presidente. Nós fomos entrevistar um aluno do dormitório masculino. Eu não estou preocupado se eu não terminar hoje, não. Eu quero fazer os irmãos ver isso aqui mesmo, né? Aí sentamos com ele, entrevistamos e tal. O seu Adalberto era pura misericórdia, né? E sentamos lá e tal. Aí conversando aí, no final o seu Adalberto falou assim: então, irmão, você tem alguma sugestão para Peniel, né? Tal. Aquele aluno todo tímido ali, né? Com medo de dar uma sugestão e a gente não gostar. Tudo. Falou assim: eu gostaria que a gente pudesse dar descarga depois das 10 horas da noite. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: que negócio que é esse, né? Falei: como é que é um negócio, né? A gente queria dar descarga, né? Quando é o número 1, não, mas quando é o número 2, a gente queria dar descarga depois das 10. Eu falei: mas não pode? Não pode. Eu falei: mas de onde saiu isso? Lá no dormitório. Né? O chefe do dormitório proibia os homens de dar descarga depois das 10, porque 10 horas, literalmente, né? A Léo vai lembrar de uma moça, né? A Léo vai lembrar. A Léo foi conselheira de moça há muitos anos. Que dava 10 horas, pagava a luz e estava na cama. Era assim, de pijama já, né? Deu 10 horas, puf, na cama já está dormindo. E ai de quem fizesse barulho depois das 10. Olha só como a gente é legalista. Né? E era crítica de uma outra que tinha o sobrenome Canabrava. Imagina como ele era, né? E eu vou confessar agora, a Canabrava era a nossa peixinha, né, meu bem? Porque eu via que ela ia dar uma missionária lá na frente, né? Bom, a outra já há muito tempo que não é missionária mais, né? Inclusive já separou do marido. Mas a Canabrava, embora não esteja na missão, ainda continua evangelizando, né? É Canabrava, né? Não desanima fácil não, né? Então, mas voltando lá, né? Aí, mas quando surgiu essa ideia? Não,
Aí, 6 da manhã, que o pessoal acordava, era só descarga, né? Tchá, 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 tchá. Porque o pessoal usava de madrugada, usava depois das 10 e não podia dar descarga, porque fazia barulho e ia acordar o camarada legalista que estava dormindo já, né? Ou pelo menos deitado, né? Gente, nunca teve isso nas regras de Peniel, né? Mas teve lá uma regra, né? Que ficava num quadro e a gente tinha uma olaria lá no fundo. A gente gostava de caminhar até a olaria, tinha uma porteira. Aqui é Peniel, para lá é olaria. E aí você ia na olaria, você ia lá no quadro, corredor da capela ali, em frente à biblioteca, e colocava lá, Jadir, 4h30 ou 5 horas, saindo, indo para a olaria. Aí ia lá, isso é 400 metros, 500 metros, né? Porque eu ia atravessar a porteira. Se eu fosse até a porteira, eu não precisava pôr o nome. Mas se eu passasse a porteira, eu tinha que pôr o nome. É ou não é, Luiz? O Luiz passou antes de mim lá, devia ser pior ainda. E aí, pior. Quando voltasse, tinha que voltar lá e pôr a hora que voltou. Porque se colocasse que foi e não colocasse que voltou, passava lá o chefe de trabalho, o administrador olhava, mais 1 hora de trabalho na semana. Agora, eu quero perguntar para os irmãos. Eu estou falando do passado para não falar do presente, né? Que continua. O que ensina isso? Sabe o que me ensinou? Deus me fez voltar a Peniel, eu e outros colegas. Nós fizemos, eu e teu pai, viu? Idealizamos. Sentamos e fizemos um questionário enorme sobre cada regra. E demos para cada pessoa em Peniel. Analise cada regra e questione cada regra e dê uma razão. Anônimo. E enxugamos um tanto. Mas nós éramos um pouco legalistas ainda, então não enxugamos tudo, né? Mas eu quero voltar aqui, meus irmãos. O legalismo está dentro de nós, infelizmente. E aí diz o seguinte, de novo, capítulo 3, versículo 1. Entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, atrofiado. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Se você vem à igreja para ficar vendo se alguém vai fazer alguma coisa errada, perdeu seu tempo. Perdeu seu tempo, né? Aqueles homens iam para a sinagoga, que era o lugar de ler a palavra, e estavam ali preparados para ver se Jesus ia curar o homem no dia de sábado, porque eles iam considerar isso um trabalho. Eles não estavam preocupados com Deus, eles não estavam preocupados com a palavra, eles estavam preocupados com uma regra, que eles mesmos avultaram aquela regra. E o problema do legalismo é que quando a gente é muito apegado ao legalismo, ele dá uma aparência de espiritualidade. Parece que você nunca erra, parece que você é perfeito, né? Eu acho que uma das piores coisas de um líder é saber que alguém tem medo dele. É uma das piores coisas. Porque se a gente põe medo em alguém, a gente não presta, né? Botar medo nos outros, né? Respeito sim, honra sim, mas medo, alguém ter medo. De vez em quando a gente ficava sabendo de alguém, tem medo de fulano, tem medo de ciclano, né? Então, eles estavam ali na sinagoga só olhando, eles sabiam que tinha um homem com a mão atrofiada, e sabia que Jesus curava, e ficaram ali só esperando. Ele colheu espigas no sábado, é bem capaz que ele vai curar esse homem no sábado também, a fim de o acusarem. E esse texto aqui não fala, mas um outro texto fala que Jesus conhecia os pensamentos. Ele sabia exatamente o que eles estavam pensando assim, vamos ficar de olho porque Jesus não aguenta, ele vai curar esse homem e nós vamos acusá-lo.
E eles não falaram nada. Então ele pergunta para eles: é lícito, é justo no sábado fazer o bem ou fazer o mal? O final do texto explica que eles estavam conspirando, os fariseus com os herodianos, seguidores de Herodes, né? Ali, estavam conspirando em matar Jesus. Então eles foram para a sinagoga com a trama de acusá-lo de alguma coisa e apedrejá-lo. E Jesus sabia disso. E Jesus também estava intencionado a curar o homem da mão atrofiada. Então ele já pergunta para eles assim: o que vocês me dizem? É justo fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Ou seja, o que é mais importante? Guardar o sábado ou fazer o bem a alguém no sábado? Verdade? Eu sou de uma época, eu não sou muito velho, viu? Que Cristo me salvou já com 21 anos de idade, né? Então não tem muito tempo de crente assim, né? Mas já de 21 para 61 já tem um tempo, né? Então, mas eu sou da época dos crentes que crente não podia lavar roupa no domingo. Né? Agora, o que eu estou falando para a igreja? Todo mundo lava roupa no domingo? Não. Se você vai lavar roupa no domingo e vai te atrapalhar de evangelizar, de vir para a igreja, de louvar a Deus, de adorar junto com os irmãos, não lava no domingo, tem tanto dia na semana, né? Mas, de repente, você não conseguiu lavar na semana. Ou então, o domingo é o único dia que você pode ir lá e lavar a roupa de um irmão ou de uma irmã. Os irmãos estão me entendendo? Se você for ajudar alguém a lavar a roupa daquela pessoa no domingo, estender a roupa daquela pessoa no domingo, para fazer o bem para aquela pessoa, o fazer o bem é mais importante que o domingo, ou que qualquer outro dia. Todo dia é dia do Senhor. Então, esse equilíbrio aí que nós precisamos ter. Então ele pergunta assim, qual que é lícito? Fazer o bem ou fazer o mal? O que ele estava querendo dizer para eles, né? O que é melhor, curar esse homem no sábado ou ficar tramando me pegar no sábado, né? Me acusar de alguma coisa no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? Eles ficaram em silêncio. Eles ficaram num conflito, ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Em outro texto, né? Ele manda o homem vir para o meio. Ele não vai lá no canto e cura o homem. Ele manda o homem vir para o meio. No meio de todos. Todo mundo vendo. O que ele ia fazer? E pede para o homem, estende a mão. Ele estendeu a mão e lhe foi restaurada. Conta-se a história de um professor no seminário que deu um recado para os alunos, disse assim, olha, eu quero que vocês, amanhã cedo, vocês vão até a capela e cada um da turma vai pregar um sermão sobre a parábola do bom samaritano. Quero que cada um de vocês. Mas ele havia combinado lá com o outro, né, que vestiu lá uns trapos, né, e algumas... Se maquiou, um artista mesmo, né? E ele ficou caído lá no caminho deles para a capela e aparentemente passando mal. Diz o professor que 60% dos alunos levantaram já quase em cima da hora, né? E tinha hora para estar lá na capela para pegar o sermão, passaram por aquela pessoa e nem ligaram. 40% daquela turma parou e tentou ajudar, né? Por isso chegaram atrasados. O que o professor estava querendo dizer? Que a gente é capaz de ir para uma capela, pregar um sermão sobre a parábola do bom samaritano e fazer a mesma coisa que o levita, que o escriba, né? Que o fariseu, qualquer outro, né? A gente tem capacidade de ensinar algo que a gente não pratica.
Eles tinham que colocar em prática a parábola do bom samaritano, porque prepararam o sermão naquela parábola. Passaram por alguém, passaram de largo e foram para a capela pregar o sermão. O ensino que o professor queria dar era lá fora, não lá dentro. Então, é exatamente isso que acontece com aqueles que querem adorar, que querem vir para o culto ou para qualquer reunião, mas não atende à necessidade de alguém, o amor ao próximo. Não é sensível mais, não sente mais o que o outro está passando. Né? Não sei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das piores coisas da Covid é o distanciamento. Né? É o distanciamento. Você evitar uma pessoa, mesmo de longe. A Covid não pula, viu? Muito longe, né? Nós passamos lá no Zé Branquinho, naquele, não teve como não chegar lá no portão. Não teve como. Como é que eu vou ficar lá de longe, né? Não tem como, gente, não tem. Se eu tiver que pegar de novo, não tem jeito, né? Claro, você não vai abusar, né? Você vai ter cuidado e tudo, né? E usa máscara e tudo. Não estão falando aí de falta de senso de juízo, né? Mas a pior coisa é evitar, né? Isolar como um leproso. Então tome cuidado, mas, né? Passa para ver, fica de fora do portão, pergunta como é que tá. Eu sei que a rede social ajuda, eu sei que uma ligação ajuda, mas quando a gente fica muito tempo, a gente quer ver gente, né? Nem que seja no portão. Então, às vezes a nossa teologia tem que ser diferente, um pouco diferente. E aqueles homens estavam ali preocupados com a lei, com a regra, com a norma, e não com as pessoas. E o que aconteceu aqui? O sábado é um dia para descanso para o povo judeu, mas não era maior do que o povo judeu, e eles não tinham entendido isso. O domingo é um dia de descanso para nós, um dia de vir à casa de Deus, de adorar a Deus, mas não é maior do que o amor ao próximo. Não é maior que o amor ao próximo. Os fariseus protestaram quando viram Jesus fazendo aquilo. E aí ele usa o caso de Davi e ele fala, olha, Davi foi rei de Israel, ele sabia o que lhe competia e o que não era da sua competência. Mas no momento de extrema necessidade, ele entrou lá, pegou os pães da proposição, foi na época do sacerdote Abiatar, e comeu e deu aos seus homens, porque o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Em outras palavras, o sábado é para servir o homem, não para ser o senhor do homem. Não para ser o senhor. É isso que ele está dizendo, é uma dádiva. E ele diz, eu como filho do homem, eu sou senhor do sábado. Para a maioria das pessoas, a religião parece ser puramente egoísta. Com muita facilidade a gente se apega às atividades e a gente não se preocupa nas pessoas que não têm Cristo. Eu acho que essa é a razão de poucos crentes serem missionários. Missionário é onde vivem, aonde estão. Nós estamos preocupados às vezes de fazer tanta coisa para Deus
e não estamos preocupados em falar de Deus para as pessoas, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer. De ver que aquelas pessoas precisam de Deus nas suas vidas. Essa que deve ser a nossa preocupação. Não de sermos religiosos, mas de sermos pessoas que o amor de Deus é manifestado a outros. Nós vamos ter muita surpresa de saber que a gente fez tanta coisa que não era preciso fazer. Silvana falou muito em relacionamento, eu também falei lá no meu tempo lá na convenção, né? Que cada vez mais eu acredito em evangelismo através de relacionamento. De você se importar com alguém, de você se envolver com a vida daquela pessoa. E o que a gente vê aqui na sinagoga foi um confronto entre Jesus e o Sinédrio. Duas visões diferentes do que é servir a Deus. Alguns veem como ritual. Fazer as coisas sempre do mesmo jeito, eu fazendo certinho, eu não pisando fora da caixinha, eu agindo dessa forma, eu estou sendo uma pessoa fiel. Outros não. Outros veem a devoção a Deus como um relacionamento correto com Deus e com as pessoas também, que resulta em vidas transformadas. E Jesus, ele escancara, ele expõe a hipocrisia daqueles homens que estavam ali. E no Evangelho de Mateus, ele faz uma pergunta, nessa mesma situação. Ele faz a pergunta assim, qual de vocês que tendo uma ovelha que caia no buraco no dia de sábado, vocês não fariam tudo para resgatá-la e tudo que fosse necessário para recuperá-la? Vocês não aprovam a cura de um homem no dia de sábado, mas se cair um animal seu no buraco, e você sabe que ele pode morrer, será um prejuízo, eles estavam prontos a fazer qualquer coisa para tirar aquele animal do buraco. Por quê? Mexe com o bolso. Mexe com o bolso. Era um prejuízo. Por isso que ele diz, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali. E no versículo 12, ele diz assim, isso é de Mateus, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então, quando Jesus colocou isso, ele expôs o coração daqueles homens. E eles se calaram. Não tinham argumentos. Notaram que o legalismo leva a uma hipocrisia? O legalismo leva a uma hipocrisia. O legalismo me faz eu cobrar do Mesaque algo com tanta dureza que eu mesmo não estou fazendo. Por isso que Jesus falou que os escribas e fariseus colocavam fardos pesados sobre os homens, mas eles não tinham ânimo de mover nem com o dedo, nem de tentar mover, porque o legalismo cega. Ele coloca peso sobre os outros, peso que a gente não quer carregar sobre nós. É para o outro, não para mim. E naquele dia, na sinagoga, tinha um homem que precisava de um grande milagre, que tinha uma necessidade. E Jesus não se intimidou com a opinião dos fariseus. Ele fez o que ele devia fazer, ou seja, ele fez o bem. Ele fez o bem. Ele não se intimidou. Então, isso não é padrão, mas isso pode ser exceção. Em algumas situações, nós vamos fazer coisas que contrariam normas, que contrariam padrões, porque é necessário fazer o bem. É necessário que se faça. Jesus fez aquilo que o homem não poderia fazer. E ele diz, estende a mão. E o homem estendeu e foi curado.
o homem também teve que dar um passo, né? Ele teve que ir para o meio, se expor e não ficar pensando muito no que os outros iam dizer dele, o que iam pensar dele, né? Mas ele foi lá e deixou Jesus fazer aquele milagre. E Jesus disse para eles assim, olha, o que é melhor, fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Agora, Jesus não estava quebrando o mandamento, porque curar aquele homem não foi trabalho nenhum. Jesus nem tocou no homem, Jesus não esfregou lama no braço dele, como colocou lodo nos olhos daquele cego. Também ele não pediu para o homem pegar o leito e andar, que seria um trabalho, né? No sábado. Nada. Apenas ele disse para o homem, levante-se e estenda a sua mão. O homem só levantou onde estava e foi uma obra invisível do poder de Deus. A sua mão foi restaurada e tudo que Jesus fez foi usar a sua palavra. Nem era trabalho. Na visão dos fariseus, aquilo era um trabalho. Mas de fato aquilo nunca foi um trabalho. O cristianismo não é meramente regras. O cristianismo é um relacionamento correto com Deus. E quando há um relacionamento correto com Deus, o amor de Deus enche o nosso coração e nos move a uma ação. É isso que vai acontecer. E Jesus cura aquele homem e revela a sua hipocrisia. O que é lícito fazer no dia de domingo quando vamos para a igreja? Fazer o bem ou fazer o mal? Se nós vamos à igreja para criticar, e a gente tem isso muito forte em nós, né? Alguma coisa não dá certo com o som, ou com a projeção, ou porque alguém cantou errado, ou porque não, né? Aí a gente já fica, por que sempre essa pessoa canta, né? Por que né? Que dá isso, acontece aquilo, não é aquilo outro, né? A gente é um tanto legalista, né? A gente julga as ações, né? e não avalia o que pode estar acontecendo por trás daquilo, né? Vocês conhecem já uma ilustração antiga que uma pessoa, né, olhava pela janela, pelo vidro da janela, para o quintal do vizinho, no varal, e dizia para o marido, né, a mulher dizia para o marido, olha, essa mulher é tão porca, né? Ela lava os lençóis, mas ela nunca lava direito, os lençóis estão sempre manchados. Né? Até que um dia o marido limpou a janela, lavou o vidro, e aí ela viu que os lençóis estavam branquinhos, limpinhos. O que estava sujo era a janela da sua casa. Então, muitas vezes nós olhamos para o irmão através de uma vidraça toda emporcalhada, né? E a nossa sujeira parece que está no irmão. Mas a sujeira está no nosso coração, né? Um coração crítico, né? Um coração, às vezes até invejoso, e um coração onde falta compaixão pelo outro, né? Alguns vêm à igreja porque sempre fizeram isso. Aí basta mudar a EBD para um outro lugar que não vai. Ixi, agora mexi com a gente, né? Gente, eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Quando o irmão falou lá na frente, falou assim, olha, nós temos aqui um pessoal que veio do Pará, que andou quase 2.000 quilômetros. E tem gente que está a 200 metros da igreja e não veio. Então alguns vão para a igreja porque sempre fizeram isso. Alguns porque sentem que deveriam e outros porque são obrigados, né?
Talvez tenha uma esposa que não queria vir, mas o marido falou assim, você tem que ir. Né? Ou o marido falou para a mulher, você tem que ir, né? Eu vou, você tem que ir. Algum filho que vai porque os pais falam, você tem que ir. E às vezes tem que ser assim mesmo, né? Tem que vir por obrigação, né? Mas é melhor que não fosse. Alguns vêm à igreja porque amam a Deus, porque temem a Deus, porque querem conhecer a Deus mais e mais. E outros porque estão preocupados com o que os outros vão dizer, né? Se eu não for. Alguns servem a Deus quando têm cargos, funções. E quando deixam, não fazem mais nada, né? Então são as motivações do coração, né? De corações legalistas ainda, que pensa que Deus olha para nós através da lei. Mas Deus olha através do amor e Ele enxerga a motivação do coração. É. Talvez algum dia eu vi a igreja que eu não nem deveria ter vindo. Deveria ter ficado em casa, porque eu não tinha condições de ter vindo, né? Mas talvez alguns dias eu não vim à igreja e eu deveria ter vindo, né? Então eu tenho que lidar com o meu coração, com a minha vida, para que eu continue na comunhão dos irmãos, participando, mas com as verdadeiras motivações no coração. Estende a mão para Deus, né? Estende aquilo que está atrofiado para Deus e deixa Ele curar. Às vezes a atrofia nossa é na alma e precisa de uma cura. É algo que Deus tem que restaurar na nossa vida. Algo que há muito tempo atrofiou e a gente está lidando com aquilo como se não tivesse atrofiado, né? Às vezes é a fé, às vezes é a vida de oração, vida de pureza, a vida de dedicação, a vida de serviço, né? E a gente está com aquela mãozinha lá assim, né? Eu trabalhei num local onde tinha um rapaz que tinha, ele nasceu daquele jeito, tinha só um dedinho. E o povo é maldoso, né? Naquela época o bullying era, apelidado era de espiguinha, né? Tinha só um dedinho, né? Então aquela mãozinha, né? Ele tentava fazer algumas coisas com ela, mas não conseguia. Tinha que fazer com a mão esquerda. Então às vezes nós estamos com algo atrofiado e estamos achando que não está, né? Querendo continuar a fazer as coisas, quando não é possível mais fazer, quando Deus tem que fazer operar uma transformação. Passei da hora aqui, né? Hoje eu estou sem relógio. Meus irmãos, a gente precisa aprender muito ainda, né? Há muita coisa para a gente aprender. E pedir para Deus sondar o nosso coração, o quanto tem de devoção sincera, de amor, né? De dedicação, de vida consagrada, e o quanto ainda é puro legalismo. Hábito, rotina, né? Desde criança eu estou na igreja, eu faço isso porque é bom, né? A gente pode caminhar para um caminho superior, um caminho muito melhor da voluntariedade, né? Da consagração, da entrega de vida, de fazer com prazer, com dedicação, por amor. É muito melhor, bem melhor mesmo. Eu acho que tem ainda um louvor? Tem? Tá bom. Depois do louvor, o encerramento, né? Pedir para o pastor Felipe depois orar por nós, né? No final depois do louvor, no nosso final de culto. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para louvarmos a Deus mais uma vez.
Marcharemos, esse é o cântico. Nós queremos ouvir tua voz. Verdade no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábio. Na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora todos seguem na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos segue na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra pregada aqui de forma simples, que com certeza entrou nos nossos corações para fazer diferença para o Teu reino. Que lições maravilhosas, que possamos ser menos legalistas, ó Pai, muito menos, mas que possamos fazer mais a Tua vontade, que possamos servir mais ao próximo, pregar mais o Teu Evangelho com simplicidade e com amor, para que vidas possam realmente reconhecer a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Desperta isso nos nossos corações, ó Pai, que a Tua palavra pregada aqui possa ser praticada ao sairmos daqui, ó Pai, no nosso dia a dia. Que possamos viver essa simplicidade nas nossas casas, que possamos viver a simplicidade do Teu Evangelho no nosso trabalho, na escola, na faculdade, por onde formos.
e que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo Jesus na nossa vida, fazendo diferença na vida daqueles que não conhecem o verdadeiro Evangelho. Muito obrigado, ó Pai, por estar aqui em comunhão na Tua igreja, e que o Senhor também nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.